Bom, hoje é dia 16 de outubro. Orle Beit Mar Cheshvan. Estamos fazendo nosso estudo Le'atzlachat Am Israel, para a volta dos Shvuim, Bezrat Hashem. Também Levi Mishmat, Shaul Yehuda Ben Shaul Yehuda Landau, nosso querido Shoni Alexandre Landau. Nós... Caramba! Bom, cheguei às horas. A gente está estudando alguns dias já sobre Rabi Akiva, mas é um assunto, um dos nossos Rabbanim mais fundamentais do nosso Talmud, e ele vale a pena aqui. E eu abri aqui uma página que é mais ou menos sequência. Era uma sequência do que a gente viu na vez passada, e como a gente está estudando sobre Megilat Esther, e aqui também vai falar um pouco do assunto, eu acho que é bastante pertinente. Diz aqui o livro Sefer Aboteno, que nós estamos estudando. O título aqui desse trecho chama Menachem Meshiv. Rabi Meir Omer. Na verdade, Rabi Meir era um dos alunos de Rabi Akiva, como a gente talvez vai ver isso. Rabi Meir Omer. Areihu Omer. Está escrito no Pasuk Megilat Esther, Chur Karpasut Cheletz Achuz Bechavlibut Vergamal Agleis Kezer Voleishesh. Chur Karpasut Cheletz são vários materiais que embelezavam a festa de Ahasverosh. Eles estavam presos em cordas de butz e argamad. São dois materiais aqui de tecidos coloridos, sobre traves de prata e colunas de mármore. Pergunta Rabi Meir, o que o Passuque quer fazer uma descrição tão detalhada sobre a riqueza de Ahasverosh? O que ele vem nos ensinar com isso? Qual que é a resposta sobre isso? Ele fala um pouco meio que na linha de Rabi Akiva, que a gente vai ver um pouco na sequência, que é meio que nessa linha. Ela Imkar Natan Lemachissav, é para a gente fazer um Kalvachomer. Olha a riqueza desse cara. Ele conseguiu fazer uma festa de 6 meses, ou seja, 180 dias. Cada dia era um casamento. E esses casamentos, os top. Imagina quanto custava esse negócio. Então você tem que olhar para isso falando, puxa, não como a gente talvez pensaria, pô, o cara é maior achar, ele tem tudo isso aí, né? Que é errado pensar assim. O jeito de pensar certo é o que o Rabi Meir vai falar agora, e ele era aluno de Rabi Akiva. Ela imkar natan lemachissav, se Hashem deu isso para aqueles que incomodam Hashem, aqueles que enervam Hashem, Kalvachomer leoseretzono, muito mais para quem faz a vontade de Hashem, que a recompensa dele é inimaginável. E provavelmente você já vai falar assim, nesse mundo não cabe tanta recompensa, a gente precisa de alguma coisa num nível, na outra esfera, em outra dimensão, que lá sim vai ter espaço, vai caber uma recompensa para quem faz a vontade de Hashem. Certa vez, estavam todo esse séquito de gigantes, Rabban Gamliel, que era o chefe de todo o povo de Israel, Rabi Elazar ben Azaria, que veio a sucedê-lo e intercalar a liderança com ele, como a gente viu na Gemara, Rabi Yoshua, que era um dos maiores sábios da época, também era um tipo de professor de Rabi Akiva, e o próprio Rabi Akiva, eles estavam andando juntos no caminho, Veshamul Kol Hamunah Shel Romi, e eles ouviram aquela... Tipo quando você passa perto do Morumbi em jogo de São Paulo, você ouve um vozerio, não dá pra chamar isso, aquela... Em hebraico fala Hamulá, né?
Kol Hamunah Shel Romi Mipanileos. Deve ser um lugar. Agora sim, interessante frisar que o seguinte: muitas vezes esses rabinos realmente viajavam para Roma, tá? Não é tão longe assim pegar um barco de Israel, no Mediterrâneo, e ir até Roma. Mas existiam enclaves dentro de Israel que eram também chamados de Roma. Por exemplo, Queisária. Queisária é uma cidade muito romanizada, muito... Né? Então pode ser que eles estavam perto de um desses enclaves romanos dentro do próprio Israel. E lá tinham anfiteatros, estádios, casas de banho. E eles ouviram aquela voz, aquele vozerio. Berachok mea vesrim, eles ouviram uma voz de uma distância de 120 quilômetros, para a gente ter ideia do... Né? Itchilu embochim. Esses rabinos que estavam acompanhando Rabi Akiva começaram a chorar. Rabi Akiva mesachek. E Rabi Akiva começou a sorrir. Amrullah mipnei ma ta mesachek. Perguntaram aos rabinos, por que você está rindo? Amar lahem beatem mipnei ma ta embochim. Aqui dá para ver que ele era judeu, né? Se ele responde com uma pergunta, ele era judeu. E vocês, por que vocês estão chorando? Amru halalu kushiim shemishtachavim latzabim mekatrim leavodah zarah leavodat kochavim yoshvim betach veashket. Esse povo que se ajoelha para avodah zarah e acendem incensos para ídolos, tão de boa, tão tranquilos. E nós, Beit Adom Ragei Elokeinu Saru Velonifkei, a gente com o nosso Beit Amigdash destruído, será que a gente não vai chorar? Amar lahem lekach ani mechanechek. É exatamente por causa disso que eu estou sorrindo. O mal ovreiro tzonokach, se acontece assim para aqueles que transgridem a vontade de Hashem, exatamente na mesma linha que a gente viu anteriormente que Rabi Meir falou. Shuvpam, outra situação similar, Hayu Olim Yerushalayim, eles estavam se encaminhando em direção a Yerushalayim. Kivan Shegiu Leratzofim, eles chegaram lá numa montanha perto de Yerushalayim, uma das montanhas mais próximas. Acho que hoje em dia lá tem Universidade Bíblica lá, eu acho, se eu não me engano. Por que chama Arat Sofim? Porque daquela montanha era um lugar alto que você consegue observar o Arabai, você consegue enxergar o monte do templo. No momento que eles subiram naquela montanha, Karu Bigdeihem. Uma vez que eles chegaram no topo da montanha de Arat Sofim, eles rasgaram suas roupas. Quando eles chegaram, quer dizer, eles rasgaram suas roupas porque Alachá, quando você vê o Beit HaMikdash destruído, provavelmente numa distância, num intervalo maior que uma hora igual a 30 dias, você rasga suas roupas. Quando eles chegaram no Harabai próprio, Ra'ushu'al Shayatza Mi Beit Kodesh HaKodashim, eles viram uma raposa saindo do lugar onde, na época que o Beit HaMikdash estava de pé, ali se localizava o Beit HaKodashim HaKodashim. Itchilu embochim. Eles começaram a chorar. Rabi Akiva mesachek. Rabi Akiva sorriu e riu. Amrulo Akiva, lama matmeha banu. Por que você nos está espantando? Anu bochim vatam mesachek. Nós estamos chorando e você está rindo. Amar lahem itnima atem bochim. Por favor, me expliquem por que vocês estão chorando. Amrulo. Eles falaram e contestaram para ele, Makom Shekatuv Bo, um lugar que está escrito na Torá, em Bamidbar, Hazara Kalevumat, e aquela pessoa que é estranha, que não é um Cohen Gadol, que não é um Cohen, que se aproximar desse lugar vai morrer, Yachshav Shoalim Ilfubo Belonivke, e agora a gente vendo uma raposa transitando por esse lugar tão santo e a gente não vai chorar. Exatamente por causa disso que eu estou rindo e estou feliz. Shenemar, como está escrito em Ishayahu, Ve'aida li edim ne'emanim. Testemunhem para mim, testemunhos confiáveis. Et Uriah HaKohen ve'Zachariah ben Yevarechiah. Está escrito em Ishayahu,
vocês dois, esses dois personagens, Uriah Cohen e Zechariah ben Ivarcheu, esses dois são testemunhas que vão testemunhar para mim. Isso está escrito no Passuk. Esses dois personagens. Pergunta Rabi Akiva, Uriah e Zechariah. Uriah e Zechariah eram... Continua aqui a explicação. Uriah ben Migdash Arishon. Zechariah ben Migdash Sheni. Uriah estava na época do Beit HaMikdash, do primeiro Beit HaMikdash. Zechariah no segundo. Né? Porque ele era um dos últimos Neviim que chegou a vivenciar a destruição do primeiro Beit HaMikdash e quase a construção do segundo. Como é que você coloca os dois um do lado do outro? Eles eram de épocas totalmente diferentes. Então responde o Rabi Akiva, ele vinculou a profecia de Zechariah com a profecia de Uriah. No profeta Uriah está escrito no Sefer Micha, Lachen biglalchen Tzion sadet echaresh v'shalayim yi yin tihye v'har habayit levamot yar. No Uriah, no Sefer Micha está escrito, por causa de vocês, Sion vai virar um campo arado, Yerushalayim vai ser destruído e Harabait vai virar como se fossem altares da floresta. Ou seja, vai ter uma destruição total lá. Em Zechariah está escrito um pouco diferente. Ainda sentarão, ainda viverão, permanecerão senhores e senhoras velhos, idosos e idosas nas ruas de Jerusalém, e uma pessoa com sua bengala vai circular por sua longa vida que ele vai ter. Ou seja, são nevoot opostas. Até que a gente não visse a profecia de Uriah se concretizar, eu ficava em dúvida, peraí, eu não vi a primeira se concretizar, será que a segunda também vai se concretizar? Agora que eu vejo com meus próprios olhos a nevoá de Uriah se cumprindo, eu tenho certeza que a nevoá de Zechariah ela vai se concretizar. Tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos lá um pouco mais. Vamos chegar aqui. David Amelech Alav Shalom falou o seguinte: Hashem Yagur Be'olecha Mishkon Be'ar Kodshecha. Deus, quem que vai morar nas suas tendas e quem vai descansar quem vai pairar no seu grande monte, Rolech Tamim, aquela pessoa que anda com integridade, por ele ser que faz justiça, Vedover Emet Milvavoi, que fala verdade em seu coração, Loragal al Leshonó, que não vai fazer Lashonará, Veloasalereura, aí não vai fazer mal para o seu colega, para o seu companheiro, ele Elohimot Lolam, quem faz essas coisas nunca vai se colapsar. Shayar Rabban Gamliel Koreh Pasuk Azeh Yaboche. Quando Rabban Gamliel lia esse Pasuk, ele chorava. Quem que vai chegar nesse nível? Uma lista, um currículo aqui que é difícil construir. Quando Rabi Akiva lia esses psukim, ele ria. Por que eu estou chorando e você está rindo? Ele falou assim, pega o pasuk em Vaikra, que fala sobre os rastejantes, que eles são proibidos que eles são impuros, e vamos ver o que está escrito ali. Zelachem atameh, acholed, ve'achbar, ve'atza, ve'anaka, ve'akoach, ve'alta'a, ele tmeim lachem bechol sheretz. O que está escrito lá? Alguns animais, Choled, Achbar, Tzav. Choled acho que é uma fuinha, Achbar é um rato, uma ratazana, Tzav é
é uma tartaruga, hoje em dia, não sei se é exatamente naquela época, anaká, koach, altaá, hoje em dia é lagartixa. Esses são os impuros para vocês de todos aqueles que se rastejam, que é isso que pergunta Rabi Akiva, Yachol eino metameh ad shegia vikulah. Espera uma coisa, a gente tem aqui uma lista de animais impuros. Ele está escrito assim, e esses são aqueles que vão te impurificar. Será que ele só vai ficar impuro depois que ele tocar em todos eles? Arei, Mishnagabe, Keadashani Itzma. Se ele tocar em um pedacinho de um deles, ele já ficou também meatá, e agora uma midat punaranutcar. E agora, a gente sabe uma regra na Torá que sempre que a gente tem uma coisa negativa e ela é pesada, quando a gente vira para o positivo, ela é muito mais positiva do que o negativo. Então, se midat punaranutcar, se a gente está falando de tumá, se você toca num desses tmeim, você já fica também midat tová sheim merubá, lachat kam vekama, sheim asa mitzvah achat, kilo lemet kulam. Se a pessoa fez uma mitzvah, é como se ele tivesse cumprido tudo. Amar lo Rabban Gamliel Akiva nichamtani. Falou para ele Rabban Gamliel, você me consolou, Rabi Akiva, você me consolou. Então, nesses trechos que a gente viu que são super famosos, acrescenta mais um tijolo aqui na figura de Rabi Akiva. A gente viu primeiro que ele tinha esse olhar sempre positivo. Ele olhou aquela água que vai cavando aquela pedra, água mole em pedra dura. Ele falou, se a água ela conseguiu perfurar a pedra, a Torá vai conseguir perfurar a minha mente que é dura. Agora, mesmo em outras situações que os outros Chachamim viam coisas totalmente negativas, ele conseguia pegar aquele ponto positivo e dali construir toda a visão positiva dele. A gente viu algumas situações dessas aqui. E se Deus quiser, nos próximos encontros a gente evolui para outros pontos importantes desse grande Rav nosso.